Muito boa noite, direto do Café dos Deuses, mais um programa cotidiano, nessa noite especial de Feliz Ano Novo para todo mundo. Hoje tenho a honra de receber Eduardo Araújo, dono do Santa Adega, sommelier, especialista em vinho. Vamos bater um papo sobre vinhos. Na parte musical, Alex Silva, porque o programa cotidiano está no ar. Como já é de praxe, no nosso programa, vou entrar com o quadro Dito e Feito, trazendo números, infográficos e estatísticas para falar um pouquinho do comportamento correlacionado ao vinho no Brasil e no mundo. Com vocês, o quadro Dito e Feito. Daí, talentosos, o programa de hoje estamos falando de vinho, do enocomportamento, o comportamento humano atrelado ao vinho. Em 1775, Pierre Perrion, o criador da champanhe, ou da espumante que a gente conhece atualmente, inventou a garrafa apropriada e a rolha para acondicionar o vinho. Foi uma grande evolução dessa bebida tão nobre. No ano seguinte, Pasteur, com as suas descobertas dos micro-organismos e as fermentações, iniciou a era moderna da enologia. Vocês sabiam disso? E lembre-se, reflitam, questionem, sejam sensatos. Muito bem, estamos com o Eduardo Araújo. Eduardo, brigadão pela presença. Como eu falei na abertura, sommelier, dono da Santa Adega. Obrigado, uma honra te receber, meu amigo, meu parceiro. Muito obrigado pela presença no programa. Obrigado pelo convite, prazer também, né? Falar um pouquinho sobre vinho aí é sempre bom. Correlacionar o vinho com o comportamento. A gente deu o nome de enocomportamento, ou seja, como o vinho influenciou o comportamento da humanidade, das discussões, das transações, de batalhas, como foi também no Brasil. Vamos bater um papo sobre os benefícios do vinho, entre outras coisas. Eduardo, o vinho é uma bebida ligada à prosperidade, tu concordas? Acho que sim, né? Primeiro que vem de uma fruta que nos trouxe bastante condições de estar se alimentando bem, de ter uma coisa não só gostosa, mas também que dá energia, faz uma hidratação. Então, a própria videira já foi uma coisa muito importante para o ser humano. E o vinho sempre acompanhou as grandes conquistas, grandes batalhas, grandes filósofos. Acho que o vinho sempre esteve lado a lado com todas as conquistas que os grandes impérios, governos, civilizações causaram durante todo esse tempo. Claro. Então, acho que é uma coisa que pode ser muito, muito bem linkada, assim. Acho que é uma coisa que sempre caminhou lado a lado, com certeza. É uma bebida próspera. Próspera, com certeza. Podemos dizer isso. Você falou, a videira. Existem relatos de 7.000 anos antes de Cristo, já com sementes de uva? Certo. A videira é uma planta muito, muito antiga, na verdade. Antes dos continentes terem se derivado para os seus estados atuais, onde eles estão agora, a gente tem já a presença da videira. E é uma planta muito resistente aos mais diferentes climas e solos. Enfim, ela conseguiu se desenvolver em várias regiões diferentes. E o ser humano, a partir do momento que deixou de ser nômade, na período de última glaciação, Perfeito. Ele começou a cultivar as videiras para, como eu falei, hidratação, energia, uma frutinha gostosa. Você consegue produzir bastante uvas numa região que tenha fertilidade para isso. E então o homem sempre esteve lado a lado com essa fruta e o sucesso foi garantido. É isso aí. Tem um pensamento, a gente até falou em off, tem um pensamento que eu gosto muito que eu vou falar para vocês aí de casa junto, para a gente discutir. Benjamin Franklin disse: tomar conselhos com os vinhos, mas decisões e atitudes à base de água. O que você acha desse pensamento? É a moderação que a gente tanto fala, né? Moderação, né? O ser humano, a gente sempre falou de decisões, acho que muitas decisões foram tomadas com vinho, né? Com certeza, isso aconteceu. Certas e erradas, né? Exatamente, essa é a divisão que a gente pode fazer. Mas o vinho tem que ser, como a gente está falando de uma bebida alcoólica, a gente tem que ter essa moderação e tem que usar sabiamente o vinho. Usar até onde ele é benéfico para você, não só fisicamente, mas também mentalmente. Então, eu acredito que se a gente souber
ter essa dosagem, ter essa limitação, que eu acredito que pode ser uma limitação também, é fundamental. Ele estava correto, com certeza. Não, perfeito. Então a gente está falando em benefícios e ou malefícios de acordo com o uso. Com certeza. Ônus e bônus. Com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, do benefício que ele pode causar. No segundo bloco nós vamos falar das melhorias, mas você disse agora, com moderação, o quanto é moderado tomar, o quanto é recomendado. Vamos contar para o pessoal de casa quanto que a gente pode falar, olha, até aqui é moderado, daqui para cá você pode estar se passando um pouco. Bom, a gente tem as recomendações, eu acredito que é muito pessoal, mas geralmente a gente fala em 2 taças para os homens e 1 taça para as mulheres, de acordo com o índice de massa corpórea, toda aquela coisa que a gente sabe que diferencia um do outro. Perfeito. É muito geral isso. Eu acredito que cada um tem seu limite. A gente tem pessoas com até algum tipo de doenças que não podem consumir álcool e tudo mais. Então, é um problema. Mas, assim, recomendado, a gente tem até recomendações muito antigamente, né? Antes de Cristo, a gente tem recomendações de tomar, quanto que era recomendado tomar vinho ou não. Então, mas assim, geralmente a gente fala dessa 1 taça para a mulher, 2 taças por dia para os homens, é o geralmente recomendado. O Eduardo foi bem claro. Se eu tenho uma cardiopatia, se eu tenho um problema circulatório, procure seu médico. Tenha consciência, porque cada caso e cada ser humano tem a sua especificidade. Seguindo a linha, Eduardo, da moderação. E lembrar um pouco da história. Os gregos tomaram muito vinho para filosofar. Uhum. Vamos seguir nessa linha, por favor. É muito comum a gente pensar, né? A gente tem Hipócrates que indicava vinho para alguns tipos de pessoas enfermas, né? Alguns tipos de doença. A gente tem também... os romanos foram muito importantes com o vinho. Então, a gente teve sempre o consumo de vinho aliado, como a gente falou no início, até o progresso, né? Aliado a novas conquistas, a novas civilizações. Então, o vinho sempre esteve lado a lado com isso. E muito do consumo do vinho foi ligado também a você chegar em outro patamar. Então, quando começou a ter uma noção, acho, da moderação, foi uma coisa importante também, porque o vinho teve seu status por muito tempo. A gente está falando de uma bebida que tem 8.000 anos, praticamente, e que a gente degusta o vinho, pela própria palavra degustar, realmente, de você perceber aromas, sabores, como ele é hoje, há muito pouco tempo em relação a toda essa história. A gente está falando de 8.000 anos, mas vamos pensar que poucos séculos atrás a gente tomava vinho que não tem nada a ver com o que é hoje. A gente não tinha garrafas, não tinha rolhas, os vinhos eram misturados com outras especiarias, com temperos, ervas. Você, para vedar o vinho, alguns povos utilizavam resina de árvore, óleo, né, que formava uma mistura heterogênea e não permitia que o oxigênio chegasse naquele líquido para degradar ele. Então, a gente falar sobre a degustação que a gente tem hoje, de pegar um vinho, sentir o aroma, o sabor e degustar por prazer gustativo, é uma coisa muito recente. O vinho sempre foi muito utilizado para as pessoas filosofarem, as pessoas terem ideias, escrever coisas diferentes, porque chegava um estado mental e de espírito que eles atribuíam a isso, por causa do álcool também. Então, a gente fala da parte religiosa do vinho. Muitos povos, durante muitos anos, tomaram vinho para a religião. Não importa qual fosse, o católico, ou, enfim, qualquer crença que as pessoas tinham em deuses e mitológicos. Exato. O vinho era degustado para você chegar nesse nível dos deuses, para você chegar naquele padrão. Então, o objetivo da degustação era muito diferente, era mais uma coisa sagrada para você alterar seu espírito, sua mente, do que uma coisa para você sentar em volta de uma mesa e degustar harmonizando com uma carne, como a gente faz hoje. É inspirador, mas voltado para o lado do entorpecente, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem várias passagens, grandes artistas, Da Vinci, era uma pessoa que tomava muito vinho para chegar naquele outro nível. Também outras coisas ele também usava, mas o vinho sempre estava presente. Sem dúvida. E lógico que essas sociedades também começaram pessoas a trazer vinhos diferentes e específicos para o seu gosto pessoal. Tanto que a gente tem Tutankhamon na sua tumba, tinha várias ânforas de vinho, alguns até com receitas, no Egito foi encontrado até... Notas, aprovações, não é isso? Sabia a safra que era feito aquele vinho, quem produziu, que lado do rio estava. Então já tinha uma coisa mais específica de entender, opa, esse vinho aqui é produzido pelo senhor tal, na margem esquerda do rio tal. Então é interessante. Isso surgiu também, paralelo a essa coisa de você entrar em outro estado de espírito ou mental, enfim. Inspirador através do álcool. Mas é uma coisa muito mais comum hoje do que naquela época. Mas eu acredito que já naquela época eles começaram a gostar do negócio, da parte de gosto, realmente, né? De você trazer as regiões que a gente conhece até hoje
e começaram a ser criadas, começaram a ser desenvolvidas por diferentes povos. Assim, os romanos foram muito importantes, porque eles conquistaram a Europa inteira praticamente. Exatamente, o Império Romano foi regado a vinho. Exatamente. Então, foi regado a vinho. O vinho era muito importante não só para os grandes, para os nobres, para os imperadores, para os grandes clérigos, mas também para os batalhões. Claro. Que uma das propriedades do vinho, quando você produz o vinho, que é parte de um fermentado, você cria gás carbônico, calor, álcool, e a acidez do vinho é alta. Então você tem coisas que são até meio que antissépticas, são coisas que neutralizam qualquer tipo de problema, doença, bactéria que tenha na água, por exemplo. Então a água era às vezes misturada com vinho para você dar para os batalhões. Então o vinho tem várias passagens curiosas que nos carregam nesse meio do caminho até chegar onde a gente está hoje. É isso mesmo. Pessoal de casa, olha o que o Eduardo trouxe para a gente. O vinho era antibacteriano e anti-inflamatório, usado para os soldados romanos. Muito interessante. Nós precisamos fazer o primeiro break, o papo está muito interessante. Nós vamos fazer uma chamadinha, um som maneiro com o Alex Silva e já voltamos para o segundo bloco. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca ardez de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Estamos de volta direto do Café dos Deuses com o Eduardo Araújo, sommelier proprietário do Santa Adega. Vamos trazer mais um quadro para vocês com algo produtivo e positivo dos benefícios do vinho. Esse quadro chama-se Reflexo Positivo. Apresentamos 10 benefícios do vinho, contanto que se tome o recomendado. 2 taças de vinho para os homens, 1 taça para as mulheres. São eles: 1. Impede o envelhecimento celular. 2. Previne o colesterol. 3. Ajuda a digestão. 4. Protege o coração. 5. Previne pedras nos rins. 6. Diminui a propensão de desenvolver a doença de Alzheimer. 7. Combate a hipertensão. 8. Reduz a taxa de mortalidade. 9. É um excelente anti-inflamatório e antibacteriano. 10. Socializa. Mas lembrem-se que é recomendado não exceder a dose diária preconizada, senão os benefícios se transformam em malefícios. Importante: isso tudo é muito pessoal, logo, sempre procure seu médico. Programa cotidiano, para falar e pensar sem aspas. Eduardo, o papo de vinho é uma delícia, só te agradeço como sempre. Apoiado no número que você me trouxe, dos cursos que você ministra normalmente no Santa Adega. Nas linhas dos trópicos, 30 e 50, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, são as principais produções de vinho no mundo. Tem uma explicação lógica para isso? É climático, etc.? Tem muito a ver com o clima, apesar de que a gente pensar bem, o clima desses países são bem variados, né? A gente pega, não precisa nem muito longe de país para país, mas pega a França, o extremo sul, o Mediterrâneo, é muito diferente de regiões como Champagne, como o Vale do Loire, enfim, mas são zonas temperadas e a uva, ela... Lógico, ela gosta de estar num local muito bom para ela reproduzir, para ela dar os seus frutos e viver. Ela não é boba. A uva não é boba, como todos nós, né? É verdade. Então ela gosta de uma fertilidade, um local interessante para ela. Mas para fazer vinho, a gente fala que a uva gosta de sofrer um pouquinho.
Então a gente precisa de alguns solos específicos, climas que são muito ligados a que espécie de uva está naquela região, que tipo de vinho eu vou produzir. Mas enfim, a uva, como qualquer tipo de fruto, para ela criar açúcar e coloração, ela precisa da fotossíntese, precisa da maturação dela através da luz solar. Então isso é um papel fundamental que a gente tem, o sol tem que estar presente. Então lugares muito extremos, acima da latitude de 50, por exemplo, é um lugar muito difícil de produzir os vinhedos. Por causa do frio? Por causa do frio também, por causa da inclinação que a gente tem da terra, a parte de exposição solar e tudo mais. E aí a gente pode pensar, então coloca o vinho, vamos colocar a produção de vinho no Equador, que é sol pra caramba, então, mas também não tem a parte do temperado, que é aquela diferença entre dia e noite, as estações bem marcadas. Então são algumas coisas específicas, apesar de que a gente tem algumas exceções, inclusive no Brasil, uma grande região vinícola que é no Vale do Rio São Francisco, né, no município ali de Petrolina, Casa Nova, na Bahia, que tem uma produção bem interessante de uvas. Começou com uvas de mesa e tudo mais, e agora está uma produção para vinhos. E sofre um pouco aquele padrão da falta da amplitude térmica, de falta de alguns solos específicos, mas produz vinhos para o dia a dia muito interessantes, de um custo-benefício bem legal. Nós estamos falando que na região do Vale São Francisco, perto do Rio São Francisco, no sertão, estão se produzindo vinhos de qualidade numa região que era bastante até pobreza, ou seja, o vinho fomentou aquela região, enriqueceu a região, fazendo um vinho de boa qualidade. Sem dúvida, assim, é uma região que, lógico, a transposição do Rio São Francisco para a irrigação artificial foi fundamental. A gente está falando de um semiárido, não teria como nascer praticamente nada ali, ainda mais produzindo frutos. Mas essa irrigação artificial nos permite criar, primeiro, a produção de uvas de mesa, foi muito importante, é o principal negócio da região, mas agora algumas vinícolas estão instaladas lá, projetos portugueses, projetos nacionais muito importantes, e que conseguem produzir vinhos com uma diferença muito engraçada, porque se você pensar bem, as regiões norte e sul, elas têm ciclos vegetativos da uva de maneira diferente. Então a gente faz a colheita, por exemplo, no hemisfério sul no começo do ano. E agora no hemisfério norte acabou de acabar a colheita da safra deles. E lá no Nordeste, a gente está falando próximo ao Equador, a uva ela meio se confunde. Ela não sabe se é hora de nascer, se é hora de dormir. As temperaturas são muito parecidas. Então o homem consegue lidar com isso de uma maneira bem interessante, enganando literalmente a uva, liga a irrigação no período que é para nascer. A gente tem uma produção praticamente o ano inteiro. Até você pode ter 2 safras e meia, 3 safras naquela região no ano inteiro. Então isso é uma coisa bem diferente, que está sendo utilizado agora até como estudo para outras regiões na linha do Equador produzirem suas uvas, seus vinhos. Isso ia te dizer, outras regiões similares estão buscando aquele vale como peculiaridade do clima para também levar para suas regiões. Você tinha me falado em off, até a Índia está pensando nisso. Exato. É similar o clima da Índia, não é? É similar, a gente está falando perto do Equador, ali a gente tem um clima muito parecido em várias regiões, um clima mais quente, lógico, e principalmente a estação do ano. A gente está no meio do hemisfério norte e sul, a gente é uma estação muito... Que não tem definido frio e calor. Exatamente. Então, até na safra comum, para você produzir, é o que eu falo, a gente não vai produzir um grandioso vinho nessa região, mas são excelentes para vinhos de uma boa relação preço-prazer, um custo baixo, uma produção mais em massa, e até os grandes vinhos, quando eles produzem lá, eles tentam colher na época mais fria, que consegue manter uma acidez gostosa e que um grande vinho precisa também. Muito legal. Um dos objetivos da região está sendo alcançado, com certeza. O nosso Nordeste como referência, exatamente. Muito bacana, muito bacana. Claro que tem a região sul, do frio, etc., eu queria falar um pouquinho dos benefícios do vinho. A gente falou, olha, pode causar esse problema, aquele outro, tomem cuidado, procurem seu médico. E os benefícios? Tomando 2 tacinhas por dia, sabendo as peculiaridades de cada um, faz bem para o coração, faz bem para a circulação. O que mais você traz para a gente? Bom, com certeza a gente prova, a partir de todos esses milhares de anos de degustação, inclusive com o chamado paradoxo francês, na dieta mediterrânea, que é regada a bons vinhos, mas também muita gordura, e eles têm uma expectativa de vida bem alta, eles têm uma condição de saúde muito boa, e percebeu-se, através de diversos estudos, que o vinho tomado nessa maneira, como a gente comentou, moderadamente, ele beneficia o bom colesterol, a parte cardiovascular é muito importante, tem diversos antioxidantes, então não só para a parte interna, mas também muitos cosméticos são feitos com vinho, com a matéria-prima da uva, né, na verdade. Claro. E também o vinho, como várias outras bebidas alcoólicas, o álcool, na sua dose moderada, é benéfico para a gente. E o álcool, nesse caso específico, ele ajuda muito a carregar
os polifenóis, o resveratrol, os antioxidantes, as partes de tudo que é bom para o nosso organismo, ajuda a carregar para dentro das nossas células, dos nossos vasos. Então, o álcool trabalha como aliado quando ele é tomado, né, com moderação. Então, essa tacinha de vinho por dia, 2, ajuda também por causa do álcool, carregando todos esses benefícios para a gente. Poxa, muito perfeito. Desculpa, não quis te interromper, não. Mas... desculpa, Jô, puxei de você essa. Pessoal, eu estava lendo, o Alzheimer está sendo trabalhado e tratado e prevenido com o vinho. O que você fala pra gente disso? Bom, trabalha a memória, porque o vinho, o antioxidante protege os neurônios. Eu achei muito bacana isso. É a relação que a gente tem hoje, as pesquisas que falam sobre essa proteção dos neurônios, a parte nervosa também, a gente está falando de alguns benefícios do vinho. As primeiras pesquisas nos traziam muita parte do vinho com o coração, né, porque era a parte cardiovascular. E agora eles estão começando a trazer essas outras pesquisas sobre Alzheimer, por exemplo. Eu tenho, voltando para a parte do coração, até uma coisa interessante, tem um hospital na região da Borgonha, que é uma região riquíssima em vinhos, talvez é o campo assim que a gente, talvez um dos grandes vinhos do mundo são produzidos nessa região, no interior da França, e hospitais lá que estão dando vinhos para os seus pacientes cardíacos e de colesterol alto no dia a dia, como faz parte da dieta do hospital. Que bacana. E a diferença muito que a gente vê de quem trabalha com o vinho no seu cotidiano, que traz o vinho para o seu dia a dia, para a sua cultura, que trata o vinho como um alimento, e até uma diferença grande que a gente tem para o Brasil, que trata o vinho como uma bebida alcoólica, um supérfluo, uma coisa que não faz parte da nossa cultura. Então a gente está falando de povos que tomam vinho há milhares de anos, né, descobriram várias coisas benéficas no vinho, e até hoje eles são pessoas que tomam vinho durante a boa mesa inteira, de manhã, na hora do almoço, porque sabem que o vinho traz essas coisas positivas. Perfeito. Então o vinho para eles é um alimento. Claro, nós trouxemos Hipócrates há pouco tempo falando que ele já prescrevia. Então o mundo inteiro prescreve como saúde, moderado, com o seu médico, ninguém está atropelando nada aqui. Mas aqui a gente ainda tem um preconceito disso, né? Sem dúvida. No Brasil. No Brasil o vinho chegou, lógico, há bastante tempo, a gente está falando das navegações, enfim, mas o vinho chegou como uma bebida do nosso dia a dia, da boa mesa, há pouco tempo. É uma coisa que a gente está falando aí final da década de 80, 90, quando abriu as barreiras comerciais, outras de importações, tudo mais. etc. E hoje, como uma bebida produzida no Brasil, com qualidade de menos de, vamos falar, final da década de 90, menos de 15 anos. Então o vinho ainda é tratado com muito, até snobismo. Eu acho que é uma bebida que às vezes as pessoas têm que esperar fazer 50 anos de casado, ter 18 anos para poder tomar uma garrafa de vinho. Claro que não, né? Eu falo, meu amigo, segunda-feira à noite, chegou em casa, tem uma tacinha de vinho para comer com um pãozinho, por que não? Vamos falar pro pessoal lá de casa, dá para tomar um bom vinho, barato, não é elitizado. Lógico. Vamos quebrar esse paradigma. Com certeza, a gente sofre com a quantidade de impostos, com tudo mais, mas hoje a gente tem bons vinhos no mercado por um preço justo. E muitas vezes é uma coisa que eu falo muito, um dos lemas meu, até da Santa Adega, é descomplicando o vinho. Descomplicando o vinho. Eu tento passar uma linguagem mais jovem, mais objetiva, e trazer para o dia a dia, palavras fáceis, mas principalmente fazer essa pessoa falar, eu consigo tomar um vinho de qualidade por um preço justo. Claro. Tá? Então, esse descomplicar o vinho é muito importante. Trazer o vinho, ele é caro, tudo bem, mas eu vou beber menos, vou beber melhor. Claro. Isso é fundamental. Eu acho que a pessoa beber menos e beber melhor tem muito a ver com a boa mesa. Com essa bebida social. Não precisa tomar uma garrafa de vinho sozinha, mas em volta com amigos, vendo uma televisão com a família. Desmistificar isso. É uma coisa do dia a dia. Nosso tempo hoje, o papo tá tão bom, mas eu não posso deixar de falar com você rapidinho. Você acredita que uma roda de amigos em torno de uma mesa e um bom vinho ainda é a melhor rede social? Com certeza. Acho que foi uma das coisas que me chamou para esse mundo. Uma das coisas que me fez tirar do que eu fazia antes e me apaixonar por vinho é essa coisa de você, aonde quer que você vá, em qualquer país do mundo, você tem uma boa mesa que você consegue ficar 5 horas ali tomando vinho, trocando ideia, falando sobre cultura, história, geografia, família, coisas pessoais, revelando histórias, enquanto o vinho vai compartilhando, enquanto o vinho vai nos inebriando, ele vai aumentando o nosso link com essas pessoas. É isso aí. E criar bons amigos. É a única coisa que a gente leva. Eu acho que multiplicar conhecimento, multiplicar informações. Perfeito. Eu acho que o vinho, com certeza, é uma grande rede social. É uma grande rede social. Vamos desgrudar um pouquinho. Nós estamos hiperconectados demais, né? Eduardo, obrigado demais. Obrigado a você. O Eduardo falou agora, a Santa Adega descomplica o vinho para você. Normalmente eu dou um vinho para o meu convidado. Hoje é o dono da Santa Adega, então a gente vai tomar um vinho, mas eu queria te dar um outro presente. Queria dar o livro do professor Gretz,
Fantástico. Esse livro é Superando Limites. A viagem é mais importante que o destino. Muito Ele legal. foi para Alto do Tibete, lá nos picos lá das montanhas do Himalaia, foi passear e trouxe muita coisa importante. Queria dar de presente. Muito Queria obrigado. Obrigado você. Prazer. Espero que o pessoal lá de casa tenha curtido as nossas informações, que a gente tenha, como a gente fala, contribuído para a sociedade. Seu recadinho, se você quiser. Com certeza. O pessoal lá de casa. Pô, muito obrigado pelo presente. Prazer, E viu, cara? Vamos brindar com bastante vinhos excelentes esse final de ano. Um feliz ano novo a todos também. É isso aí. Feliz ano novo a todos. Vamos pro terceiro bloco. O Alex Silva faz um sonzinho. Eduardo, muito obrigado de coração. Obrigadão. Vamos pro som e já voltamos pro terceiro bloco. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Estamos de volta direto do Café dos Deuses para o nosso terceiro bloco, o bloco já tradicional musical. Conosco hoje, Alex Silva, muito obrigado pela presença, pelo som maneiro que você já fez nos 2 primeiros blocos. Vamos colocar seu contato ali na tela. Muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? Agradeço o convite e estarei sempre à disposição. Pô, a gente que agradece. Nesse programa especial de fim de ano, com muito carinho, eu, Marcelo Pinheiro, quero desejar do fundo do meu coração um feliz ano novo, com muita paz, harmonia, muita serenidade. O nosso programa cotidiano, que começou em 2014, agora no finalzinho, deseja que em 2015 estaremos juntos, com muito conteúdo, muita harmonia e muita paz para todos vocês. Nossos canais estão à disposição, programacotidiano.com.br, nossas redes sociais. Por favor, deem sua sugestão, sua crítica, estamos abertos para a sua informação também. Quero deixar uma mensagem nesse fim de ano para vocês. O homem não é medido pelas vezes que ele cai, mas sim pela forma elegante com que ele levanta. Tenham um excelente Réveillon e um ótimo Ano Novo. Muito obrigado, porque este é o nosso cotidiano. Está uma canção própria, chama-se Apocalipse. Esses raios e trovões, eu sei que você tem medo. Até parece que estás aqui. Ainda sinto você me apertar. Fique olhando na janela, o arco-íris vai aparecer e me dirá se estás pensando em mim. Assim espero você me ligar. Sonhos obscuros não me deixaram dormir. Me encolhi aos pés da cama e sem ter qualquer motivo, se for pra te deixar em paz.